Shabbat Shalom. Números 25, versículo 10. Números 25, versículo 10. Parashá Pinhas. Amém? Então, disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Amém? Vou fazer uma pausa aqui. Aqui é uma continuidade, obviamente, da paraxá passada, quando Finéias, quando há momentos que as pessoas que têm mais sabedoria não sabem como agir. Isso acontece com pessoas de muita sabedoria. Moisés, ele estava acostumado a lidar com a rebeldia do povo, estava acostumado a lidar com pessoas que saíram, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram do meio do paganismo, que arrastaram muitos deles a idolatria dentro do coração, atravessaram o Mar Vermelho, e dentro do coração de muitos, os ídolos atravessaram também. E ele estava acostumado e acostumado a orar por aqueles que queriam apedrejá-lo muitas vezes. E ele sempre soube o que fazer diante de uma situação. Sempre dobrava os seus joelhos e orava a Deus, sempre clamava a Deus pela misericórdia em favor do povo. Mas chegou uma situação em que Moisés não sabia o que fazer. A doutrina de Balaão, que diga-se de passagem, é muito bem aceita hoje em muitos lugares. Amanhã vai ter um monte de doutrina de Balaão sendo pregada. Com certeza. A doutrina de Balaão, ela vive até hoje. É uma doutrina. Nós temos que entender uma coisa: há uma guerra espiritual e toda a nossa vida é baseada nessa guerra. É o bem contra o mal, não tem o meio termo. Não tem meio termo. É o bem ou o mal. Ou a pessoa está, eu tenho uma tendência, um carinho pelo bem. Então você está do lado do bem, só tem que se ajustar. Eu tenho uma quedinha pelo mal, então você está do meio do mal. Não tem outro meio. Oi? Morno não pode. Morno ele vomita da boca. Então o que acontece? Balaão, não quero repregar, longe disso, eu só estou aproveitando, a paraxá da semana passada. Balaão, então, o que ele faz? Ele, para conquistar, porque hoje é a mesma coisa. Você quer abrir uma igreja e colocar 1000 membros e ficar rico e milionário, comprar um jato? Prega a doutrina de Balaão, ela funciona. Prospera mesmo, principalmente os líderes. Agora, você quer ter um crescimento gradual? Prega a verdade. Enquanto o povo estava na verdade, enquanto o povo estava caminhando na verdade, Deus, ele, como diz na palavra, não vi iniquidade em Jacó. O povo estava caminhando para a conquista, para a conclusão do plano de Deus. Mas Balaão, ele então, não conseguindo amaldiçoar o povo de Deus diretamente, ele então usa uma estratégia. Ele vai mexer no ego, ele vai mexer nos desejos, nas emoções, e ele então
faz aquela estratégia, né? Ele passa aquela estratégia para Balaque, e Balaque então manda as moabitas lá, as moabitas que eram frutos de uma coisa horrível lá do final da vida de Ló, e ele vai lá então, e ele cria aquela estratégia, e aquelas mulheres seduzem os homens a se prostituírem. Aí muitos vão dizer, mas hoje isso não acontece mais, espiritualmente acontece a mesma coisa, porque uma adoração a um falso Deus, uma adoração fora do padrão de Deus, é um adultério espiritual, o mesmo pecado. Deus estabeleceu para nós coisas tão simples. Deus não mandou ninguém ser religioso. Deus não ensinou ninguém a ser religioso. Quem queria servir a Deus fazia o quê? Guardava os mandamentos dele e amava o próximo. Guardava Shabat, celebrava a festa bíblica, que são referências a toda a obra de Deus. E aquilo, quando Balaão criou aquela estratégia e o povo, então ele entra em pecado, o povo é destruído, começa a morrer, morreu 24 mil homens. E ali diante daquela situação, até então, Moisés não sabia o que fazer. O povo estava se pervertendo. E aí vem um líder do povo, e desfila com uma princesa, Cosbe, lá na frente de Moisés, de Arão, e Moisés não sabe o que fazer. Ele vê aquela situação, a degradação do povo. Ele não sabe o que fazer. Então, Finéias, ele pega, e o que ele faz? Ele toma uma atitude. Ele era neto de Moisés. Neto de Moisés. E ele vê que aquela coisa absurda, ele não aceita, então ele pega e ele traspassa aqueles dois. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele traspassa aqueles dois. E a ira de Deus é aplacada. Muitas vezes na nossa vida nós não sabemos o que fazer. Às vezes a gente estuda a nossa própria vida, a gente se prepara, mas tem situação que nós não sabemos o que fazer. A falta de confiança em Deus, a falta da plena confiança em Deus, muitas das vezes atrapalha o desenvolvimento da salvação da nossa casa, da nossa família. E o exemplo disso, o exemplo desse não saber o que fazer, nós vamos ver na Paraxá, na Haftará, que agora sim, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, ela está ali em 1 Reis 19. Isso aconteceu com o profeta Elias, um grande profeta. 1 Reis 19 diz assim, antes de lermos, vamos fazer a introduçãozinha aqui. O que aconteceu? O povo estava, uma nação inteira de Israel, estavam servindo a Baal. Criam em Deus? Criam, mas serviam a Baal também. E Deus não aceita isso. Por causa da insistência, por causa da falta de um Finéias naquela época, esse pecado ele perpetua, ele vai continuando. Então, o profeta de Deus profetizou e não choveu por 3 anos e meio. E ali, o povo começa a passar uma grande escassez, uma grande necessidade. 3 anos faltando água. O que fazer?
fazer techuvá. Esse é o caminho. Mas o país estava infestado de profetas de Baal. Qual é o profeta que vai convencer o povo a fazer techuvá, a voltar para a verdade? E Jezabel, que é um ícone, na minha opinião, é um ícone da religiosidade contrária à Torá, Jezabel, ela faz o quê? Ela persegue e mata os profetas de Deus. Persegue e mata os profetas. Vai falar a verdade e morre. Vai falar a verdade e morre. E Elias, ele escapa dessa mulher. E ele, então, profetizou que não choveria. Aconteceu tudo o que aconteceu, toda aquela fome, toda aquela necessidade. Então, nós não vamos trazer esse ponto também, aquele grande desafio, que ele falou, se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. E você conhece muito bem essa história. Muito bem. Elias, então, clamou, Deus consumiu a oferta, o holocausto, e todos clamaram, só o Senhor é Deus. Se convenceram. Mataram os profetas de Baal. 950 profetas foram mortos. Elias fez uma grande obra. E aqui eu quero trazer esse ponto para você refletir sobre a sua vida também. Como eu tenho que refletir sobre a minha vida. Às vezes nós temos trabalhado pela salvação de alguém, temos trabalhado para uma conquista espiritual, material ou de qualquer outra origem. E muitas vezes a gente, quando pensamos agora, imagina Elias vendo ali com todo o povo clamando que só o Senhor é Deus, reconhecendo que Deus é verdadeiro. Parece que agora o reino vai ser implantado. Mas não foi o que aconteceu. Às vezes parece que nós chegamos num momento que a gente acredita que vai se consumar mas não é o momento. Isso não é motivo para desistir. Isso não é motivo para voltar atrás. Isso não é motivo para achar que Deus não existe. Elias passou por esse processo. E veja o que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha que interessante. Esse homem desafiou os 950 profetas. Ele não teve medo. Mas agora, diante de uma mulher de má fama, diga-se de passagem, ele temeu. Ele teve medo. Ele temeu por sua vida. Por que ele não temeu antes? Aí está a prisão de muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que, apesar de conhecer a palavra de Deus, elas temem uma mulher, não uma mulher física, uma mulher, ser humano, vamos dizer assim, mas aquilo que a religiosidade, como eu disse, que representa uma mulher. Apocalipse fala da grande meretriz, é a grande religião. Ali, nesse ponto, a pessoa muitas das vezes ela teme. Ela não teve medo de nada. Ela não teve medo de nada. Eu já vi relatos, e é verdade, né? Nós já vimos pessoas orando, né? Por pessoas endemoniadas, expulsando demônios
terríveis realmente, que se manifestavam de forma grotesca. Pessoas, mulheres até, baixinhas ali, expulsando demônio de pessoas altas, de homens altos. Já vimos isso. E às vezes essas mesmas mulheres correram uma barata. É engraçado, na minha concepção é engraçado, é uma situação engraçada. Mas é mais ou menos aqui, o que nós estamos vendo aqui. A pessoa, ela vence gigantes, mas às vezes, quando aquilo toca na religiosidade, ou num dogma, ou num resquício que ela traz, ela já saiu faz 10 anos do sistema, mas ela ainda traz uns complexos, uns medos, uns toques espirituais que prendem a pessoa. Ela não consegue se libertar. Ela não consegue enxergar o poder de Deus. Ela não consegue entender quando Deus está dizendo, ainda não está pronta, você não está pronto, você não está pronta, mas vai chegar o momento. Então, muitas pessoas se perdem nesse aspecto. Se você tem uma luta, eu creio que cada um tem a sua luta, aprenda a cada dia confiar mais em Deus. Cada dia saber que vai ser diferente. Um dia vai mudar. Não vai ser para sempre assim. Às vezes a gente tem a sensação de que não vai mudar, que vai ser sempre a mesma coisa, que você nasceu para sofrer, como dizia o Tim Maia, enquanto o outro ri. Não. Você tem um propósito, existe um propósito de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos de crer que Deus está no controle. Nós temos que confiar quando Ele diz vá. E temos que confiar quando Ele diz não faça nada. Ah, mas eu não faça nada, não ponha a mão. Confiança em Deus. Elias, ele temeu essa mulher. Não teve medo de 950 profetas. Como que ele mata 950 profetas e tem medo de uma mulher? Todo mundo tem um ponto que deve ser trabalhado. E a confiança em Deus tem que estar acima de tudo. A confiança em Deus tem que estar acima dos seus medos. Parece que não tem jeito, mas tem. Tem gente que diz, pau que nasce torto, morre torto. Mentira, Yeshua era marceneiro. Ele conserta. Ele conserta. Amém? Então veja só, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, ou a Beersheba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, já entregou o seu auxiliar. Ele está entregando os pontos. Está entregando os pontos. E tem muita gente entregando os pontos. Não pode. A palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Você tem que ser corajoso para largar o mal que o sistema religioso talvez tenha colocado na sua vida. Você tem que ter coragem para largar aqueles toques, aquelas coisinhas, aquelas manias que muitas das vezes a pessoa tem ocultamente, mas que controla ela. Toques. Eu não tenho muito, aliás, talvez eu tenha até alguns requisitos que eu tenha que mexer. Mas eu tinha muitas coisas assim. Tem gente que não tem gente que não confia em Deus, não confia na Bíblia, porque tem medo da mulher religião. Estava comentando isso hoje. A pessoa ela tem medo ela sabe que a verdade está aqui na Bíblia, mas na igreja dela ensina diferente, e ela acha que se ela fizer o que a Bíblia manda, ela vai ser castigada. Castigada por quem? Tem que confiar em Deus. É mais fácil ser castigado por não confiar. E aí ninguém tem medo. A pessoa vai levar uma camisa na lavanderia, porque ela olha, tem que lavar desse jeito, não pode por isso, aquele monte de código que eu não entendo nada. Aí ela pega, essa roupa é muito importante para mim, muito especial, aí eu levo na lavanderia, porque eu tenho medo que estraga. E a alma dela? Olha a etiqueta aqui, ó, como que lava e passa. Aí não tem importância. Uma roupa tem mais importância do que a vida?
Elias, ele temeu essa mulher, e tem muita gente temendo, tem muita gente não seguindo a palavra correta, porque tem temido a Jezabel. É a Jezabel, é a figura da religião que domina as pessoas. Se Yeshua fosse ter medo de Jezabel, ele era da família do sacerdote, ele tinha direito de acessar até o templo, né? Ele era da linhagem sacerdotal. Mas ele foi pregar lá no deserto, vai nos montes, porque ele foi fazer a coisa certa. Quer fazer a coisa errada? Vai onde tem multidão. Ali é o lugar. Então ele deixou o seu moço ali. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Jogou a toalha. Ele fugiu da morte de Jezabel e pede para Deus a morte. Agora, ele vai para o deserto e fica lá. Assim como tem muita gente. A pessoa começa a fazer a obra de forma correta, ela começa a buscar Deus, ela descobre a Torá, ela descobre o Shabat, ela descobre as festas bíblicas. Mas a família, os amigos, seja lá o que for, acaba deixando ela se sente sozinha, e ela se isola num deserto, um deserto sem esperança. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte. Ele diz para Deus: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Como quem diz, os meus pais não conseguiram conduzir esse povo de forma correta, também não vou conseguir. Mas quem disse que ele tinha essa função? Era ele que ia redimir Israel? Da mesma forma nós. Às vezes nós queremos que as coisas saiam de um jeito, mas quem disse que é do jeito que nós planejamos? Se nós colocamos nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos propósitos, deixa Ele moldar. Observa, escuta, presta atenção nos sinais. Deus, Ele dá sinais. Não desista. Ah, mas com meu pai foi assim, com os meus pais foi assim, com fulano foi assado. Ah, fulano morreu com essa doença, mas você não precisa. Tudo está nas mãos de Deus. Confie a sua vida, os seus projetos, as suas necessidades nas mãos de Deus. E tenha coragem de agir como Ele instrui. Não vai pelos outros. Ah, todo mundo faz assim. Não, você vai fazer como está na Bíblia. Ah, mas o pessoal faz diferente, mas você vai fazer certo. É o que está escrito na Bíblia. Interpretação é muito complicado, porque cada um interpreta do seu jeito. Tem gente que fala, a Bíblia é como se interpreta. Não, a Bíblia é como você lê. Porque se for interpretação, cada um vai interpretar de um jeito. Alguém vai pegar a Bíblia e vai fazer uma canção. E outros vai ser curado da alma. Muito bem. Ele desistiu, mas Deus não desistiu dele. E uma coisa interessante também, que eu fico pensando, e que às vezes é aonde a pessoa cai. Porque Elias fez uma grande obra. Se ele não tivesse temido Jezabel, o povo já tinha clamado que só o Senhor é Deus. Ele, na minha concepção, ele poderia fazer uma grande obra. Agora o povo reconheceu, vamos trabalhar com o povo, vamos edificar esse povo, vamos fazer uma comunidade grande, fortalecida no eterno. Mas ele fugiu. Quem que ficou para cuidar do povo?
Se você fugir da sua família, quem vai cuidar da sua família? Se você fugir dos seus sonhos, quem vai cuidar dos seus sonhos? Mas se você confiar, mas eu tenho medo, mas espera um pouquinho, você tem medo e você tem o guardador de Israel a seu favor. Medo é uma fé, de novo falando sobre isso, medo é fé negativa. Fé positiva, fé negativa. As duas produzem resultado. Aliás, as três eu poderia dizer, porque tem uma fé muito comum aí, que é aplicada em muitas denominações, que é a fé positivista, pensamento positivista. Isso daí foi criado por filósofos. E existe igreja disso. Mentaliza. Deus é só um acessório. O que vai fazer na sua vida é você mentalizar. Mentaliza que aquilo vai acontecer na sua vida. E não é o que muitos pregam por aí? Não tem Torá, não tem Shabat, não tem festa bíblica, mas tem fé. E acontece muitas vezes de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. É a fé. A pessoa tem fé, ela consegue, ela conquista, mas ela não tem salvação. Não adianta nada. E Yeshua falou sobre isso. De que adianta o homem, como que o homem conquista a vida inteira e não é salvo? Porque ele teve fé a vida inteira, mas não teve obediência. Não teve relacionamento com Deus. Então, ele se escondeu. Aí o que acontece? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, como muita gente está dormindo espiritualmente. Desistiu. Até vai na igreja às vezes. Vai na igreja. Mas o espírito dela não acredita mais em nada. Isso é uma morte espiritual. Como diz, né? Foi Davi que falou, que se ele cresce que a vida fosse só essa presencial, eu esqueci o versículo que fala sobre isso, mas o contexto é esse. Miserável que homem seria eu se esperasse só nessa vida. Nós temos que esperar na vida, não só nessa, como na vida espiritual, como nos planos que Deus tem para a salvação e também cremos no domínio de Deus sobre a nossa vida. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. É aquela pessoa, ela está morta, aí alguém vem, não, vamos lá, você vai dar uma palavra de fé para ela ela vem uma semana, ela vem duas, ela come, ela bebe, mas daqui a pouco ela volta a dormir. A pressão é muito grande. Aí, diz assim, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Não acabou, não. Pode se animar, come a palavra de Deus, bebe a palavra de Deus, porque o caminho é longo, o plano é o de Deus, não é o seu. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Foi até o local que Deus separou. Você tem que estar no local que Deus selecionou para você, que Deus escolheu para você. Ser fiel. Deus te colocou aqui, seja fiel aqui. Deus te colocou lá, seja fiel lá. E na posição também. Posição de servos é difícil para a gente, porque a gente é carne. A gente é carne, a gente é falha. Eu até falei com o pastor esses dias. Esses dias eu fiquei irritado com a minha esposa. Ela não fez nada, mas eu fiquei irritado por uma besteirinha. A irmã viu a minha cara, papelão, eu reconheço, por causa de cara limpa. Tem gente que percebeu. Quando eu fico bravo com alguma coisa, irritado, todo mundo vê na minha face. E eu sinto vergonha disso. Por isso que eu estou falando aqui em público. A gente erra, mas a gente tem que se corrigir também. Não vamos ser perfeitos, mas temos que fazer o melhor. Então, é difícil, mas a gente tem que se posicionar.
fazer de conta que nada aconteceu não resolve o problema, não. Você tem que dar cara a tapa mesmo e falar, ó, errei, como eu estou fazendo aqui agora. Errei, perdão. É um mau testemunho. A gente não deve dar mau testemunho, deve dar bom testemunho. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Aí é interessante, ele foi até o monte de Deus. Olha aonde ele foi, Horebe, o monte de Deus. O melhor lugar para estar. E Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Tem gente que gosta muito, né, de estar, pode ser igreja, pode ser algum local, alguma situação, mas ela tem que tratar outra. É como aquela história, a questão da oferta. Se você deve alguma coisa para o seu irmão, você tem algo que não está bem com o seu irmão, você, antes de ofertar, vai lá e se acerta com ele. Porque senão, você vai com a oferta e fala, o que você está fazendo aqui? A oferta para quem? Com esse coração. A gente tem que entender e se dar bem com todo mundo. A gente tem que consertar os nossos, as mazelinhas que a gente mesmo cria. Ah, eu estou aqui na igreja, mas em casa eu sou um terror. O que está fazendo aqui? Vai lá, arruma a sua casa. Vai lá, arruma aquela situação. O que você está fazendo aqui? Será que não era para ele estar lá com o povo? Instruindo, direcionando? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mas o povo não estava clamando, era oportunidade, mas ele saiu. Às vezes a hora de você dar a pessoa está precisando de um afago, a pessoa fez a coisa errada e você falou para ela não fazer, mas ela fez. Aquele momento é para você mostrar o amor de Deus. Aí a pessoa fala, eu não falei? Eu falei. Aí a pessoa vai buscar o conselho aonde? Os profetas de Baal. Que às vezes ela não tem um conselho bom dentro de casa. Temos que representar a Deus. É difícil, eu preciso aprender muito disso. Aí diz, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, acabaram com o Shabat, acabaram com as festas bíblicas. É mais ou menos assim hoje, né? Falaram que a lei foi... Falaram que Jesus cumpriu a lei para eu não cumprir. Isso é tragicômico. Sabe o que isso significa? Ei, meu pai foi um bom... Vamos fazer de conta, né? Meu pai foi um excelente juiz, muito justo. Então eu posso matar e roubar porque meu pai ele já fez a parte dele por mim. Não, a parte dele foi me deixar o exemplo de como eu devia agir. Ah, Jesus cumpriu a lei para eu não cumprir. Que cabeça é essa? Não cabe em lugar nenhum, ninguém aceita isso na casa dele. Não aceita. Por que Deus vai aceitar? Aí diz, mataram os teus profetas de espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Um detalhe, né? No versículo 9, ele entrou numa caverna, aonde tem muita gente hoje, infelizmente. Agora Deus diz para ele, sai. Mataram os teus profetas a espada e fiquei eu só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então Deus diz para ele, sai da caverna. Deus não vai falar com você na caverna. Deus não vai falar com você Tem gente que
eu já falei várias vezes e repito, tem gente, eu digo isso porque eu já fiz isso. A pessoa, ela fica amuada, deprimida dentro de casa, e fica esperando que Deus olha para ela e fala, ai, coitadinho, coitadinha dela, vou fazer alguma coisa porque ele está tristinho. Não, saia da caverna, toma posição. Não adianta ficar esperando, ai, Deus vai ver o meu sofrimento. Não, saia. E Deus disse para ele, saia. Como Deus disse para muitos de nós, saia dessa situação, saia dessa acomodação aí, desse modo cômodo que você se encontra. Então ele disse, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Só que até então ele não saiu. Como muitas vezes nós não fazemos e ficamos esperando o resultado. Continuamos plantando banana e queremos colher abacaxi. Não, você não planta banana, vai colher banana. E aí, então, ele fica lá. E o que acontece? Deus manda ele sair. Na sequência, porque a pessoa muitas vezes fala, não, você recebe uma palavra, você vem para ouvir a palavra, e a palavra é dita, ela entra no seu coração. Aí as pessoas falam, agora tudo vai ser uma maravilha. Não. Deus falou, se é Deus que está falando, agora o mar, os caminhos vão se abrir para mim. Vai no tempo do Senhor. Veja o que acontece logo que Deus manda ele sair. Sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava, olha quem está passando. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Deus manda Elias sair. Mas, em seguida, bate um vento que chega a mexer com as fendas dos montes, a cair, há um vento tempestuoso, um vento forte. Elias recebeu a ordem. Às vezes você recebe a palavra que vai mudar a sua vida, mas você vê um grande vento e você tem medo. Confia em Deus. Dê ouvidos a Deus. Confia, amanhã vai ser diferente. Deus está nesse negócio. Se Deus mandou, não importa o vento. Na sequência, depois, veja só, do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Houve um terremoto, um tremor. Olha como é difícil. Mas nós temos que... Deus não tem um propósito? Jezabel queria matá-lo. Ele já pediu a morte. Agora vem uma tempestade de vento. Agora vem um terremoto. Mas Deus não estava nisso. Muitas vezes, nós mesmos, oramos a Deus para que Deus mude a nossa família, por exemplo. Mas aí a gente chega em casa e chega um terremoto, que muitas vezes nós mesmos causamos. A gente precisa de pedir a Deus paciência, sabedoria, inteligência, lidar, saber falar, saber ouvir. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Aí também tem, né? Eu lembro muito do requequé, né? O disse-me-disse, aquelas profetadas que muitos dão por aí, e é um requequé enorme. Eu lembro de uma situação, numa igreja, que a minha mãe ia, e eu fui algumas vezes com ela também, e apareceu lá um irmãozinho que revelava a todo mundo. E a igreja começou a lotar, enchia, lotava. Marlene também esteve lá, entregando ela. E foi 3 meses, a igreja lotava, porque todo mundo gostava de revelação, só que a revelação não acontecia. Aí, acabou. Muito fogo, mas Deus não está. Não adianta. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
um ciclo tranquilo e suave, uma voz tranquila e suave. Olha onde Deus está. Você não vai resolver o problema da tua família brigando, acendendo fogo, fazendo um terremoto ou com ventania. Vai ser na palavra de Deus, conversando, falando. O filho pródigo volta, o pai podia falar: você saiu com tudo, você destruiu tudo. Não, ele amou o filho. Essa é a atitude que nós precisamos. Ouvindo o Elias, envolveu o rosto, o seu manto, né, para uma reverência, para entrar na presença de Deus, envolveu o seu rosto no manto e saindo, agora sim, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta. O que você está fazendo fora da posição que Deus te colocou? Essa é a pergunta. Por quê? Mas isso... não, esteja na sua posição. Todo o resto confia que Deus vai colocar no lugar. Amém? Eu quero muito aquele cargo. Faça o melhor na sua posição. Deus vai te colocar no cargo. Tem gente que quer puxar o tapete para ver se dá uma forcinha. Deus, me dá aquele cargo, mas já vou puxar o tapete, que assim... Não funciona assim. Ele respondeu as mesmas palavras. Às vezes a gente já tem a mesma desculpa. A desculpa é porque o meu filho, porque minha filha, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu patrão, porque isso, porque não sei o quê, porque o governo, não dá para esperar nada deles mesmo, mas enfim. Aí ele diz assim: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Na minha opinião, uma culpinha aqui. Ele teve oportunidade. Às vezes a gente perde a oportunidade. Mas Deus é misericordioso e a graça dele nos dá nova oportunidade. Basta nos prepararmos para isso, né? Porque também a palavra de Deus diz que não é para dar pérolas aos porcos. É uma palavra forte, não é o caso aqui, mas eu estou simplificando. Desperdiçamos as oportunidades. Agora precisamos de outra, mas merecemos? Então vamos fazer por merecer. Vamos mudar a nossa atitude, na hora certa a oportunidade vai aparecer. Sede fiel no pouco, sobre o mundo serás colocado. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. E aí, ele diz: quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará, quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Aqui é um acerto de contas, aqui entre aspas, porque tem aquelas pessoas que vão fazer mal sempre quer fazer mal. Deus vai agir, não é ele. E aí ele fala: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nós vamos terminar a mensagem aqui. Veja só, Eliseu, Deus tinha um plano para ele, e ele já manda Elias, né? Ele já manda separar Eliseu, enfim. Mas o que é interessante aqui é que ele não está sozinho como ele pensava. Eu estou sozinho. Ele não está sozinho. Tinha mais 7.000 homens que não tinham se dobrado para Baal. Eu me lembro, e eu não estou comparando, longe disso, Deus me livre, uma coisa dessa, mas é só um testemunho pela linha. Eu me lembro quando eu encontrei esse caminho.
Por quê? Quando eu encontrei esse caminho, o que aconteceu? Eu comecei a ficar incomodado. Primeiro, eu tive uma grande decepção, eu tive coragem de me decepcionar com essa mulher chamada religião. Eu me decepcionei com esse sistema religioso. E eu coloquei no meu coração o quê? Eu vou ler a Bíblia sem os conceitos que os pastores ensinam. Sem esses conceitos aí. Hoje eu chamo de tirando os óculos romanos, né? Mas eu falava isso. Eu vou ler a Bíblia sem esse conceito. Por que sábado é domingo? Não faz sentido. Porque o pastor disse? Não, eu vou ler o que está na Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia novamente, sozinho. Não tinha ninguém me falando nada, nem sabia que existia judeu crente em Yeshua, não sabia de nada. E eu comecei a ler. E eu comecei a entender o Shabat, eu comecei a entender as festas bíblicas, a lei de Deus, e eu me sentia sozinho. Não tinha ninguém com quem compartilhar, conversar, porque eu falava com a minha esposa, mas ela também estava ainda meio receosa. E aí então eu comecei e eu estava indo numa igreja, e aí os irmãos chamavam para fazer aquelas cantatas de Natal, que eles fazem um teatro muito bonito lá, e todo ano eu falava, não vou. Já entrei na igreja falando que não ia participar de Natal. Foi a primeira coisa que eu falei com o pastor. Vocês comemoram? Eu não comemoro. Tudo bem? Tudo bem, beleza. E aí a gente foi passando o tempo. E aí chegou uma festa de novo, e os irmãos lá, gente boa pra caramba, os irmãos, e me abraçando, querendo que eu participasse. E eu já estava incomodado de tanto falar não. E eu lembro que eu estava dirigindo, e eu estava orando a Deus, e eu pedi a Deus, falei, Senhor, não é possível que está todo mundo errado e só eu certo. Não é possível. E eu estava dirigindo, por isso que eu lembro que eu estava dirigindo, porque eu pensei, é como se estivesse todos os carros na contramão e não é mais fácil eu virar do que todo mundo voltar, se está todo mundo na contramão? E eu falei para Deus, eu fui sincero com Deus. Falei, Senhor, se eu estou errado, toca o meu coração e faz eu igual a eles. Eu vou ser feliz com eles. Eu reconheci que eu podia estar errado. Eu acho que isso foi essencial. Eu posso estar, a minha convicção pode estar errada. E se eu estou errado, me muda, Senhor. O Senhor faz um toque. Eu vou ser igual a eles, vou participar com eles, vai estar todo mundo feliz. Mas se eu não estou, me mostra que eu não estou sozinho. Foi depois dessa oração, eu não sei quantos dias depois, buscando, eu vi lá um vídeo, né, sobre judaísmo messiânico. Eu fiquei meio receado ainda, mas aí eu comecei a ouvir, e aquilo que eu lia na Bíblia, que já tinha um pastor que tinha dito que eu tinha ficado louco, aquilo que eu lia na Bíblia, eu vi aqueles homens pregando a mesma coisa, e melhor, e com mais entendimento, e eu falei, não estou sozinho. E aí depois que eu fui conhecer, depois eu conheci aqui a congregação, mas isso levou tempo. Por isso que eu falo, a verdade, que o pastor sempre fala isso, e é verdade, eu conheci a verdade lendo uma Bíblia João Ferreira de Almeida. Não tinha Peshitta, não tinha Bíblia hebraica, não tinha nada. A senhora também. É o coração, é a intenção. Se você quer, o diabo não vai conseguir te iludir com palavras, com má tradução, porque a Torá vai aflorar no seu coração. Então, busca esse Deus. Saia da caverna, você não está sozinho. Você pensa que a nossa congregação, essas pessoas que estão aqui? Não é não. É um povo que está no planeta todo, grupinhos e grupinhos e grupinhos, que muitas vezes são desprezados até em Israel mesmo. Em Israel ninguém fala que você crê na Torá, capaz de muitos virar a cara para você. Mas nós cremos no Deus da Torá. Amém? Então saia da caverna, ouça a voz de Deus e busque se posicionar aonde Deus te coloca. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach. Eu queria fazer uma oração agora. Se você quiser, se você puder, fique em pé, senão fica sentado mesmo. Nós vamos fazer uma oração nesse sentido, de que Deus venha se revelar com essa voz suave, e que você venha se posicionar
para que Ele possa agir na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, nós te pedimos nesta manhã de Shabat, nessa festa de Shabat, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, adentrar em cada coração. Meu Deus, tira da caverna aqueles que ainda estão lá. Tira, Senhor. Meu Deus, mostra que o vento, o terremoto, o fogo, nada disso pode atingir essa pessoa quando ela está posicionada, quando ela está ouvindo a tua voz. Meu Deus, tira da caverna os nossos familiares. Tira da caverna, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, aqueles que o Senhor aprova. E traz, meu Pai, traz, meu Deus, a existência, aquilo que ainda não existe. Meu Deus, trabalha no nosso coração, tira aquele lado, aquela semente boa que o Senhor plantou em nós, e nós colocamos na caverna do nosso corpo, escondido em algum lugar. Traz, Senhor, ilumina, traz para fora, e que nós venhamos nos tornar novas criaturas, servos e servas de Deus, que nós venhamos ter mais paciência, Senhor, que nós venhamos ter mais humildade, que nós venhamos olhar aquele que pensa diferente com um olhar de amor, de paciência, e que nós venhamos ter sabedoria, Senhor. Que a arrogância saia da nossa boca, Senhor, deixe de estar, e que da nossa boca venha fluir, meu Pai, as palavras de sabedoria, que conforta, que consola, que constrói, que instrui, e que haja, meu Pai, luzeiros em nós, que possamos iluminar aqueles que estão nas trevas, que o Senhor possa, meu Deus, lá do alto, ver a nossa luz brilhando e iluminando a todos que estiverem ao nosso redor. Esse é o meu pedido, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, e graças a Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E vareha Adonai veshmereha, e aera Adonai panaveleha viruneka, e sa Adonai panaveleha, vai assim lerá. Shalom, Shabbat Shalom, o Eterno abençoe a todos. Se alguém quiser oração, é só pedir, amém?